Júlio Casares abre o jogo sobre Alexandro. Falando em Alexandro, na segunda-feira saiu umas fotos aí envolvendo ele pra gente comentar aí com vocês. Vamos falar também sobre patrocínio, jogador que pode estar saindo do São Paulo, tem informação sobre o Ramos, meu querido, que não falta informação. Se você quer novo no canal, caso não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like, dá aquela moralzinha de todo dia, belezinha? Bom, negócio é o seguinte, rapaziada, a gente teve aí São Paulo fechando o patrocínio, né, que a gente até comentou aqui com vocês aí na barra traseira da camisa. E hoje, segunda-feira, foi o dia de coletiva, né, de apresentação aí do novo patrocínio. A gente, tá, aqui tem duas entrevistas. Tem a entrevista do Eduardo Toni, que é o diretor de marketing de São Paulo, né, que ele deu lá na coletiva. E tem também a entrevista do Júlio Casares na zona mista, lá do Morumbi, tá? Vamos fazer o quê? Vamos falar hoje aqui sobre a entrevista do Casares. No próximo vídeo a gente fala sobre a entrevista do Eduardo Toni, porque não tem como comentar tudo no vídeo só não, cara. Senão vai ser 1 hora de vídeo aí, tá? Vamos começar aí com ele falando sobre a Blue Saúde, né? Que ele tava no Morumbi justamente por causa da entrevista coletiva do novo patrocinador. Então ele falou o seguinte, abre aspas: para nós é muito importante ter parceiros do tamanho da Blue. O São Paulo é um agente de transformação e certamente a Blue é uma empresa que vem engrandecer o São Paulo. Não me lembro de uma negociação tão rápida. Em uma semana o contrato foi fechado, fecha aspas aí, para o Júlio Casares, tá? Falei sobre um novo patrocínio, tá? Bom, ele falou aí também sobre o Jackson Mendes e sobre o Lisieiro, dois volantes do São Paulo, né, que estavam emprestados e estão retornando já para o São Paulo, né? O Lisieiro já voltou e o Mendes também já acabou a temporada dele lá no Elche, também vai voltar para o São Paulo. Ele falou o seguinte, abre aspas: o Lisieiro hoje teria uma conversa com o Belmonte, Rui Costa e com o técnico. O treinador precisa entender se pode contar com ele. Foi um jogador revelado aqui e tem muita qualidade. O Mendes precisa ser avaliado pelo técnico também. Esses dois nomes estão sendo consultados e sempre vamos ouvir a questão técnica, tá? Fecha aspas aí para o Júlio Casares falando sobre, né, sendo que segundo ele aí, hoje teria, né, uma conversa aí do Lisieiro, né, junto com o Belmonte, o Rui Costa e também o técnico que é o Luiz Beldia, tá? Aí ele falou também sobre venda, rapaz, sobre venda de jogador. Ele falou o seguinte, abre aspas: tínhamos a perspectiva que algumas propostas poderiam chegar. O Pablo Maia teve uma contusão, era jogador de seleção, pode ser que chegue algo, nós vamos avaliar. Temos o princípio de que não podemos perder a qualidade técnica do elenco. Nós vamos buscar um equilíbrio, mas não é fácil, já que no final do ano tem que fechar a conta, fecha aspas aí, para o Casares, falando sobre venda, e citou evidentemente aí o Paulo Maia, que acho que, né, se você for falar de perspectiva de venda, talvez o número 1 é o Pablo Maia, né, jogador que vem jogando muito bem aí, super valorizado no mercado, um jogador que tem muito mercado europeu, já foi especulado em vários times aí na Europa, principalmente na Premier League. Foi para a seleção, que valoriza muito o cara, né? Teve uma convocação aí nos amistosos, ia ser convocado agora para a Copa América, mas infelizmente ele teve uma lesão gravíssima aí, né, cara? O Dorival já tinha comunicado ao São Paulo que o Pablo seria convocado, né? Enfim, já teve algumas propostas aí sobre jogadores da base, né? A gente comentou no vídeo de manhã, né? O William Gomes teve proposta, o Henrique Carlos, mas o São Paulo recusou aí, tá bom? Enfim, ele falou aí, rapaz, sobre a questão das dívidas bancárias, né? Teve uma informação que o Globoesporte.com trouxe, a gente comentou no vídeo de manhã, se eu não me engano, foi ontem ou foi no vídeo de manhã que a gente comentou essa informação aí, e ele falou o seguinte, abre aspas: a reestruturação da dívida vai ser importante como um próximo pilar do São Paulo, para que o São Paulo possa, em 4 ou 5 anos, ter uma dívida melhor equacionada, e a gente tire os juros que corroam nessa produção no dia a dia. O São Paulo precisa se preparar para o futuro. 3 pilares: reconstrução, estádio e base, fecha aspas aí para o Casares, falando sobre a questão, né, dessa diminuir, né, cara, essa dívida, equacionar essa dívida aí do São Paulo em 4 ou 5 anos. Já comentou mais sobre a situação da dívida do São Paulo no vídeo de manhã, não vou nem me alongar muito nesse tema aqui não, porque a gente já comentou sobre isso no vídeo de cedinho, tá bom? Aí, rapaziada, ele falou também sobre o Zubeldia, então ele falou o seguinte, abre aspas: acho que é uma energia diferente. Você traz um técnico que demonstra um estudo do elenco, ele participa muito. Um cara que chega muito cedo e vai embora tarde. Ele consegue agregar o jogador no mesmo objetivo.
Não que o Carpini não fizesse, ele é um grande técnico, fecha aspas aí, para o Júlio Cadorado. Até o Carpini ele quis colocar no meio aí, né, cara? Mas tá aí ele falando sobre o Luiz Zubeldia, né? Bom, rapaziada, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre algum trechinho dele aí, tá bom? Bom, vamos falar agora sobre o Luiz Gustavo, rapaziada. Olha aí, Luiz Gustavo está livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O contrato do Luiz Gustavo encerra no final dessa temporada de 2024. Neste momento, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O São Paulo ainda não decidiu se irá ou não renovar com o jogador para a próxima temporada, tá? Tem alguns jogadores aí, não é só o Luiz Gustavo, né, cara? Tem alguns aí, né? O Luiz Gustavo é que chegou esse ano aí no São Paulo, mas tem o Hélio que tá nesse imbróglio, nessa novela interminável de renovação ou não, né? Que é difícil. Tem o Juan também que tá nesse imbróglio de renovação, né? Apesar que o Juan tá um pouco mais encaminhado a renovação do que do Wellington aí, né? São jogadores que já podem assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, né? Assina um pré-contrato agora, acaba a temporada e em 2025 se representarem aí nesse novo clube, tá? Assim, ele tem 36, se não me engano, 37 anos aí, um jogador veterano, né, cara? Veterano já. E pela primeira vez na temporada desde que ele chegou no São Paulo, ele vai ganhar uma sequência aí de jogo, né? Porque o Pablo Maia se machucou, Bobadilha tá na seleção e, cara, agora é ele que vai jogar, irmão. Ele que vai assumir a bronca e vai ter uma longa sequência de jogos. Aquela questão, ele não vai conseguir jogar todos os jogos, vai ter jogo que vai ter que ser substituído aí por causa da idade, né, cara? Ele não tem aquela intensidade que o Pablo Maia tem aí, mas pela primeira vez ele vai ter uma sequência no São Paulo aí, né, cara? Tomara que ele dê conta do recado, né? Todos os jogos que ele joga aí, ele joga bem, mas ele vem jogando pouco porque ele teve uma lesão recentemente no Paulistão, né? E voltou tem pouco tempo. Enfim, cara, tem que ver um monte de coisa, né, cara? Tem que ver se ele não vai se machucar mais, tem que ver o desempenho dele, se ele tiver conseguindo agregar pro São Paulo até o final do ano, pode ser que o São Paulo renove por mais uma temporada, né? Tem que aguardar, aí não dá nem pra avaliar isso agora, né, cara? Porque a gente tá no começo do Campeonato Brasileiro, oitavas de Copa do Brasil, oitavas de Libertadores, então dá nem pra avaliar, né, e pra pensar no próximo ano, porque agora que a temporada, irmão, vai entrar ali na fase mais decisiva, né? Mas enfim, você renovaria aí com o Luiz Gustavo agora ou não? Eu acho que tem que esperar o fim do ano aí, tá bom? Falando em jogador que tá acabando o contrato, esse que já tá acabando mesmo, que é o Sabinho, tá? Tá a informação do Alexander Vieira. Sabinho entra em seus últimos dias de contrato com o São Paulo. Seu atual vínculo com o Tricolor vai até o dia 20 deste mês. Mesmo sem bater as metas estipuladas em contrato, a diretoria gostaria de uma renovação de contrato até dezembro, tá? Então o contrato dele acaba dia 20 aí, né? Hoje é que dia? Hoje é 10, tá? Hoje é 10 de junho, falta 10 dias aí, exatamente, né? Pouco mais de uma semana pro contrato do Sabinho acabar com o São Paulo, tá? Tá aí, ó. A diretoria gostaria que ele renovasse até o final do ano. Agora a decisão está com o Zubeldia. Cabe ao treinador bater o martelo para a renovação ou saída do camisa 35, tá? Então tá a informação que o Alexandre Vieira traz. Tem essas duas partes. A diretoria quer renovar com ele até o final da temporada, mas tem que ter, evidentemente, o aval do Zubeldia, o aval do técnico aí, né? Cara, assim, foi uma contratação bem questionável aí, né, cara? Pelo tempo de contrato, ele tava livre e ele veio machucado, né? Ele ficou um tempinho ali se recuperando de uma lesão que ele teve quando tava no Sport. E, cara, assim, eu não consigo nem dar opinião sobre o Sabinho, porque ele basicamente não jogou, cara. Não dá pra saber se ele é um jogador útil pro São Paulo, porque ele só jogou lá, irmão, sei lá, 20 e poucos minutos contra o Águia de Marabá, lá em Belém, no jogo da ida da Copa do Brasil, tá? É um jogo, cara, São Paulo tava ganhando, aí o Águia tava com o jogador, mas nem atacando o Águia tava, tipo assim, não dá nem pra saber, né, cara, se ele tem aí, se ele pode ser um jogador útil pro São Paulo, porque ele entrou em apenas um jogo e o jogo nem foi exigido, né? Então é bem difícil dar uma opinião para saber se ele seria útil ou não pro São Paulo, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Aí o fato de ter o Arboleda pode facilitar aí uma não renovação, né, do Sabino aí. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Ele tem mais 10 dias de contrato aí, tá bom? Olha aí, rapaziada, informação do Alexander Vieira. Rames Rodrigues pode permanecer no São Paulo se não chegar nenhuma proposta por ele. Até o momento, nada chegou ao clube e isso causa uma incerteza nos bastidores. A Copa América está sendo tratada como crucial para que ele se destaque e o mercado abra as portas. No início do ano, ele não saiu porque não chegou nada, além das questões
financeiras aí, informação do Alexandre Vieira. Nessa entrevista que o Casares deu hoje, lá no Morumbi, na Zona Mista, ele comentou também sobre o Rames, né, dizendo que não tem nenhuma proposta, que tem que esperar a Copa América aí, cara. Falou basicamente a mesma coisa que o Alexandre Vieira trouxe aí, né? Nossa, cara, imagina esse maluco no São Paulo depois da Copa América, é de se lamentar, viu, cara? De se lamentar aí. Tem todos os outros São Paulo ainda, meu Deus, o cara tem que jogar. Ele jogou bem no último jogo que teve agora, que foi sábado, né? Foi sábado o jogo, se não me engano, amistoso. Jogou bem. Ele sempre joga bem, rapaziada. Tipo assim, ele jogar bem na Colômbia não tem novidade nenhuma, porque, pô, tecnicamente ele é extra classe, joga muito, craque. Mas ele só joga quando ele quer e ele só joga na Colômbia, cara. Ele não joga nos clubes, tá? Ele tem uma má vontade muito grande com os clubes. Olha o último jogo que ele entrou no São Paulo contra o Palmeiras, cara. São Paulo e Palmeiras, clássico, pegado. Olha o jeito que o cara entrou no finalzinho lá, cara. Foi o suficiente pro Superjúnior dar mais oportunidade pro cara, porque ele não quer mais, né? Enfim. Eu achei, tá aí, né? Eu continuo achando que o caminho no final de tudo vai ser uma rescisão contratual, tá? Tenho minhas dúvidas aí se vai chegar algum clube aí fazendo proposta, né, para contratar. Nossa, vou oferecer tanto pelo Rames. Acho bem difícil acontecer isso aí. Eu acho que o caminho natural vai ser uma rescisão de contrato, né? Vai ser uma rescisão de contrato. Aí como já foi uma ideia no começo do ano. Aí depois, né, cara, aconteceu que, né, eles conversaram lá, ele pediu desculpa pros jogadores por não ter ido pra BH pra Supercopa, aí ficou aí, tudo mais. Mas enfim, cara, nossa, cara, é bom se livrar desse maluco logo, chegar, sei lá, um time do Catar, algum shake maluco que levasse esse cara aí, porque olha, meu amigo, vou te contar, cara, ficar falando de... O Rames, ele é engraçado, porque a gente fala de Rames Rodrigues no São Paulo, a gente só fala de duas coisas. É o desempenho dele na Colômbia e das coisas que acontecem extra-campo. A gente nunca fala dele dentro de campo, né? Nunca fala dele dentro de campo. Aí, cara, é um assunto muito chato, viu? Muito chato aí. Tomara que chegue alguém, um maluco aí da Arábia do Catar e leve ele aí, o que eu acho bem difícil, tá bom? Bom, vamos falar sobre o Alexandre aí, que tem algumas questões aqui pra gente comentar com vocês sobre o Alexandre. Vamos começar aqui, ó. Vou começar por uma informação aqui que trouxe o Gabriel Sá. Olha só, daqui a pouco a gente vai pegar umas fotos aí pra gente comentar com vocês, ó. Gabriel Sá postou aí, ó. Sobre o Alexandre, o jogador e seus representantes estão em Goiânia nesta segunda-feira, resolvendo outras pendências. Uma pessoa próxima ao atleta me confirmou que houve uma conversa com a direção do São Paulo nas últimas horas, e as tratativas estão encaminhando muito bem. O São Paulo trabalha quieto, evitando falar abertamente sobre o assunto à imprensa. Dentro do São Paulo existe um otimismo, tá? Então vamos lá. Primeiro, ele está em Goiânia, tá? E vocês vão entender o que tem a ver sobre ele estar em Goiânia daqui a pouco. Ele conversou com o São Paulo nas últimas horas, né? E o São Paulo tem um otimismo aí grande, né, cara, nos bastidores. E o São Paulo trabalha quieto, né? Sem ficar falando muita coisa, porque atrapalha o negócio, querendo ou não. Então o São Paulo fica quieto aí em relação a ficar abrindo, não, estamos negociando, não, que a gente tá otimista, pode ficar mais quietinho, né, nesse aspecto aí, tá? E o que acontece? Vamos lá para a primeira situação aí. Hoje tá nosso querido Cicinho, tá? Ídolo do São Paulo, campeão da Libertadores, campeão mundial, né? O Cicinho, cara, hoje ele postou uma foto no Instagram dele com o Alexandre, simplesmente isso. E o Cicinho postou o seguinte, abre aspas. Encontrei esse fenômeno no aeroporto. Já joguei a letra pra ele vir jogar no único tri mundial. Foi o que postou o Cicinho na legenda da foto, né? E a foto é ele com o Alexandre no aeroporto, né? No aeroporto. Aí, né? Enfim, o Cicinho mora em Goiânia, né? Acho que imaginou que deve ter sido, né, no aeroporto de Goiânia. Aí, né, cara, essa foto dele. E o Cicinho o Cicinho tá ajudando nos bastidores aí já pro Alexandre vir pro São Paulo. E o que acontece? A mãe do Alexandre, rapaziada, tá? Postou um story hoje, né? Junto com toda a família, né, deles lá, né? Aí tem um monte de gente lá, tem o Flávio, que é o irmão dele, que é São Paulino, que fica postando algumas coisas sobre São Paulo nas redes sociais. E do lado do Alexandre, rapaz, tem um menino ali, que eu não sei se é irmão dele, né, cara? Alguém da família do Alexandre aí, não sei se é irmão dele, ele com a camisa do São Paulo, tá? Ele com a camisa do São Paulo, né, do lado do Alexandre. Ali, como eu falei, não sei o que é do Alexandre, não sei se é irmão, mas enfim, é alguém da família aí, né? Obrigado, Senhor, por minha família, tá? Então tivemos essas duas situações curiosas aí hoje. Até a mãe do Alexandre tá postando uma foto aí, né, com o rapaz ali com a camisa de São Paulo. Enfim, e nessa entrevista aí, rapaz, que o Casares deu hoje na Zona Mista do Morumbi, né, na entrevista aí do novo patrocinador, evidentemente que foi perguntado para ele sobre o Alexandre. E o Casares falou o seguinte, ó, abre aspas, o Alexandre é um grande jogador. Eu não sei exatamente se ele deseja deixar a Europa.
O que nós sabemos é que se por acaso ele vier para o Brasil, o São Paulo será o primeiro clube a conversar de forma objetiva, fecha aspas, para o Casares. Ainda naquele dado, não sei se quer vir, que não sei o que, é um grande jogador que vai muito de encontro com aquilo que o Gabriel acabou de comentar. O São Paulo trabalha quieto nos bastidores, né, cara? Sem falar muito pra imprensa, sem criar muito otimismo, trabalha quietinho aí, né, pra ver se consegue contratar um jogador que é um objetivo aí da diretoria do São Paulo, né? Enfim, cara, vamos ver o que vai acontecer em relação ao Alexandre, que já tá virando uma novelinha, né? Vamos ser sinceros, já tá uma novela, já tem gente enchendo o saco, né? Reclamando aí, né? Que tá enchendo o saco a situação. Mas fazer o que, cara? Mercado da bola, negociação, é assim, né? Vamos ver o desfecho aí e as cenas dos próximos capítulos. Certo, meu querido? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.